Olá, boa noite. A nossa equipe é formada por mim, Jaqueline e Kumara. O tema do nosso seminário é Introdução à Administração Pública com o professor Igor. Quanto ao conceito de administração, é o conjunto de atividades dirigidas à utilização eficiente e eficaz dos recursos, no sentido de alcançar um ou mais objetivos ou metas de organização. Ou seja, a administração é administrar os recursos para ver se realmente consegue alcançar todos os objetivos de uma organização. Quanto ao histórico da administração pública, ela começou a se organizar nos séculos XVIII e XIX. Ela imperava o Estado absolutista, o qual detinha o poder centralizado e autoritário. Ela não tinha ainda princípios constitucionais próprios como há hoje. Haviam poucas obras e regras que dariam início aos atuais conceitos de direitos constitucionais e administrativos. Quanto ao conceito de administração pública, pode ser entendida como um conjunto de agências e de servidores profissionais mantidos com recursos públicos e encarregados de decisão e implementação das normas necessárias do bem-estar social e das ações necessárias à gestão da coisa pública, ou seja, a administração pública é voltada para o órgão público, ou seja, o gestor ele vai liderar sua instituição, independente se seja uma instituição, como por exemplo uma de escola, ou seja, qualquer administração pública vai ter que liderar para realmente acontecer que dê tudo certo na organização. Sendo ele o Estado, que é igual ao povo, mais território, mais soberania. A administração pública, ou seja, poderes também, que envolve também, tem um legislativo, certo? Que tem as funções de criar as leis que regem a vida social e fiscalizar as ações do poder executivo. Ou seja, tem que ter o legislativo para que o executivo dê certo. O executivo é responsável em colocar em prática as leis criadas pelo poder legislativo e administrar o bem público por meio da gestão de ações e recursos, visando atingir os objetivos propostos. Já o judiciário é o poder responsável em julgar os conflitos que possam surgir no país e aplicar as leis elaboradas pelo poder legislativo de forma isenta e imparcial. Na administração pública existem modelos, como por exemplo o patrimonialista, que os governantes consideravam o Estado como seu patrimônio e os governados deveriam trabalhar para satisfazer a necessidade do Estado. Os servidores públicos eram indicados pelos governantes e que acarretava a troca de favores, o clientelismo, o nepotismo e a corrupção. Ou seja, nesta parte aí do patrimonialista, como por exemplo, existe indicação de gestores que vão trabalhar em escola pública. Aí existe essa indicação. Para se trabalhar em uma escola pública, tem que ter indicação. Se não tiver indicação, o gestor ele não vai poder liderar. E como, por exemplo, também a parte do nepotismo. Ainda existe muito. Como, por exemplo, teve uma cidade aqui bem próxima aqui, e até aqui na minha cidade mesmo já aconteceu essa questão de ter nepotismo. O que é isso? Nada mais, nada menos do que eu ser uma pessoa que faço parte de um órgão, né? E coloco minha família dentro para trabalhar. Segundo informações, dizem que tem uma lei que para ter o nepotismo é a partir de 3 pessoas. Passou de 3 pessoas, já é nepotismo, porque não se pode colocar em uma instituição pública mais do que 3 pessoas da família, certo? Quanto à parte, o modelo da burocrática, que toda instituição pública tem que existir, a burocrática,
que é nada mais, nada menos do que trabalhar, né? Com a burocracia, faz parte da administração pública, que é a separação do que era público e do que era privado. O Estado também assumiu a responsabilidade pela defesa dos direitos sociais, com o objetivo de combater a corrupção e o nepotismo, certo? Também a burocracia ainda existe também por conta dessa questão aí, para ver se eles conseguem, né, diante da lei, combater essa corrupção e também esse nepotismo, porque tem uma lei que diz que não pode ter mais do que 3 pessoas da família em uma instituição. Ou seja, não se pode colocar, eu sou uma pessoa que faço parte da política, também vamos dizer, né? Aí eu coloco uma pessoa, 3 pessoas da minha família, aí eu boto mais 5. Aí isso não pode de jeito nenhum, nem tanto nenhuma administração pública não pode se colocar, e nem também na política também. E a hierarquia funcional e a ideia de carreira pública e profissionalização do servidor foram criadas normas e regras. Ou seja, para isso também tem que existir as normas e regras, porque se não fosse dessa forma, o Brasil estava perdido. Tornou-se também rígida, engessada e pouco eficiente. Também fazendo parte do modelo de administração pública gerencial, porque em uma administração pública tem que ter a parte do gerenciamento, né? Tem que gerir, né? O gestor ele vai gerir, administrar. Por exemplo, o objetivo central é a flexibilidade do mecanismo de controle dos procedimentos e atos administrativos, concentrando-se na eficiência e qualidade da prestação de serviços públicos e na redução de custos. Também propõe mudanças nas estruturas organizacionais, tornando essenciais e descentralização dos serviços públicos e a redução dos níveis hierárquicos. Bom, boa noite. Dando continuidade aqui à fala da colega Jaqueline, é importante a gente dizer que, embora ela relatou, né, esses 3 modelos de governo aí, embora tenha tido essa evolução, né, dos modelos de governo, tanto o patronalismo que iniciou-se, depois o burocrático e, em seguida, o modelo gerencial, hoje, com a predominância no nosso país do modelo gerencial, a gente nunca deixou de ter nem burocracia, nem muito menos o patrimonialismo no país, né? Então, assim, nós convivemos com esses 3 modelos hoje, mas o que predomina é o gerencial, que foi implantado lá em 1995 pelo governo de FHC. E aí, a gente já vai entrando nos processos fundamentais da administração pública. Como nós já sabemos, o governo precisa prestar serviço, como saneamento básico, coleta de lixo, saúde, segurança, e todos esses serviços são serviços básicos para atender às necessidades da população, as necessidades básicas. Porém, para isso acontecer, é preciso que tenha planejamento, que tenha o quê? Dinheiro, recursos, e é preciso que as coisas